Décima razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta sua décima razão. No novo concerto sobre o qual estamos, não existe mandamento para guardar o sábado, embora encontramos todos os outros do Decálogo. E aqui ele faz uma abordagem bem interessante, que é apresentar cada um dos mandamentos do Decálogo, ali descrito em Êxodo capítulo 20, de 3 a 17, e uma referência no Novo Testamento. Então, uma referência no Antigo e uma referência no Novo, sem que encontre, segundo ele aqui, nenhuma referência no Novo Testamento para o sábado. E assim lemos: primeiro mandamento, não terás outro Deus adiante de mim, em Êxodo capítulo 20, 2 e 3, ou com uma referência em 1 Coríntios 8, 4 a 6 e Atos 17, 23 a 31. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, com referência em Êxodo capítulo 20, 5 e 6, e no Novo Testamento, referência em 1 João 5, 21. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, com referência em Êxodo capítulo 20, o verso 7, e referência em Tiago, no Novo Testamento, Tiago capítulo 5 e o verso 12. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar, com referência em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, e nenhuma referência no Novo Testamento. Segundo ele, não existe nenhuma referência no Novo Testamento. O quinto mandamento: Êxodo capítulo 20, verso 13, honra o teu pai e a tua mãe, com referência no Novo Testamento em Efésios 6, de 1 a 3. Sexto mandamento: não matarás, com referência em Êxodo capítulo 20, o verso 13, e no Novo Testamento, referência em Romanos capítulo 13 e o verso 9. Sétimo mandamento: não adulterarás, referência em Êxodo capítulo 20, o verso 14, e no Novo Testamento, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Oitavo mandamento: não furtarás, com referência em Êxodo capítulo 20, o verso 15, e no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, verso 28. Nono mandamento: não dirás falso testemunho, com referência em Êxodo capítulo 20, o verso 16, e no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3 e o verso 9, e também Tiago capítulo 4, o verso 11. Décimo mandamento: não cobiçarás, com referência em Êxodo capítulo 20, o verso 17, e no Novo Testamento, referência de Efésios capítulo 5 e o verso 3. E ele então resume: Isto é algo extremamente importante. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos qualquer texto que ensine o cristão a guardar o sábado como um mandamento que, uma vez quebrado, traga condenação da parte do Senhor. E é óbvio, por estarmos debaixo do novo concerto, a guarda do sábado não faz parte. Ela faz parte do velho concerto, a qual tornou sem efeito, e desde que a implantação do novo, Paulo diz: havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Desde que o sacerdócio do novo concerto passou para Jesus, houve também mudança do dia de guarda, do sábado para domingo, pois Jesus terminou sua tarefa no sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. No Velho Testamento, a salvação é pela guarda da lei e a fé no Senhor que há de vir. No Novo Testamento, a salvação é pela fé no Senhor que veio por meio da implantação da nova religião, baseada na lei maior do amor e da graça. Assim ele faz, então, o seu posicionamento. E eu preciso aqui, em poucos minutos, demonstrar ali várias referências do Novo Testamento, né, relacionado ao sábado, exatamente aquele que ele não encontrou, ou não sei se foi sua opção encontrar, mesmo que encontrasse, não registrar aqui. Para ser fiel ao texto, nós precisamos então encontrar essas referências e apresentá-las, porque todas as referências, do jeito que há referência para todos os demais mandamentos, também há para o sábado. A começar, por exemplo, pelo o costume de Jesus. Lucas capítulo 4 e o verso 16 diz que era costume do Senhor Jesus, no sábado, ir para a sinagoga e levantar-se para ler ou fazer qualquer outra atividade lá, junto com os demais. Há também uma descrição no Novo Testamento
em Atos capítulo 17, o verso 2, que também era o costume de Paulo estar na sinagoga aos sábados, pregando e evangelizando e assim. Mas eu quero chamar a atenção mesmo para o que Lucas escreve. Lucas é um escritor de 2 livros, o seu próprio livro, livro de Lucas, e o livro de Atos. O livro de Lucas foi escrito exatamente no ano 60, depois, 29 anos depois da morte de Jesus. Portanto, ali onde a igreja cristã estava totalmente estabelecida e todos os desenvolvimentos ali das doutrinas já estavam fundamentadas. Se há um momento, ou se havia um momento em que a referência do domingo devia ser maior do que a do sábado, caso as pessoas, obedecessem a guarda do primeiro dia da semana, como ele diz aqui, em referência à ressurreição de Jesus, como alguns outros contestam, Lucas, no ano 60, devia fazer menção em seu livro. Pelo contrário, ele primeiro faz essa menção no capítulo 4 e o verso 16, de que Jesus tinha o costume de estar na sinagoga aos sábados, e assim nunca foi visto ele no domingo, nem antes da morte, nem depois da ressurreição, não foi visto mudando, fazendo qualquer alteração, e também fica muito evidente o que está descrito aqui no momento do seu sepultamento. O capítulo 23, o verso 56, deixa muito claro que as mulheres que acompanharam Jesus desde o momento, acompanharam o corpo de Jesus, desde o momento que ele foi tirado do madeiro ali da cruz, até ser colocado no túmulo novo, doado por José de Arimateia. O verso 56 diz que elas chegaram ali, em seguida, foram para casa, depois que viram, onde o corpo tinha sido colocado, foram para casa preparar perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então perceba que elas saíram do sepulcro ali ainda no pôr do sol de sexta-feira, ou antes mesmo de começar o sábado, elas estavam indo para a sua casa e descansando segundo o mandamento. Portanto, uma forte referência aqui, uma evidência de que a mãe de Jesus e os demais membros ali fizeram isso em obediência ao mandamento. Deve ser realmente frisado isso aqui, porque Lucas está escrevendo isso aqui 29 anos depois desse acontecimento. Aliás, como ele escreve no ano 64, ou seja, 4 anos depois, o livro de Atos, se ele tivesse cometido algum gafe aqui, ou ter deixado alguma coisa passar em branco, sem dar menção ao primeiro dia da semana, ou ao domingo como uma referência, mas não, no capítulo 24 ele diz só, no primeiro dia da semana, na manhã, muito cedo, as mulheres voltaram ao sepulcro. Então ele não dá nenhuma referência de que esse dia da semana era santo, ou devia ser o dia abençoado por Deus, ou santificado. Não, ele não faz nenhuma referência. Pelo contrário, 4 anos depois, quando ele escreve o livro de Atos, ele deixa muito claro, tanto nas palavras de Tiago, ali descrito em Atos capítulo 15, o verso 21, Tiago diz: pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido em todas as sinagogas todos os sábados. A referência ali é de obediência ao 4º mandamento. E também no capítulo 16, o capítulo seguinte, o verso 13, é descrito ali, Lucas diz que ele era testemunha ocular desse fato, eles estavam ali em Filipos e não tinha sinagoga. Então, como não tinha uma sinagoga e era no sábado, ele diz, nós saímos da cidade e fomos para a beira de um rio, onde achamos um lugar bem gostoso e ali tiramos para adorar a Deus, fazer nossas orações. Ali acontece a conversão de uma moça chamada Lídia, e ela não é judia, tá? E ela já recebe a mensagem ali em um dia de sábado, e é nesse dia que ela recebe a doutrina da santificação ao sábado. A outra referência também é logo no capítulo seguinte, capítulo 17, o verso 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados seguintes discutir as escrituras, ou apresentar as escrituras a todos, isto em Tessalônica. O capítulo 18, o verso 4 diz, agora ele já em Corintos,
todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia tanto judeus quanto gregos. Veja, Paulo evangelizava não só judeus, mas também os gregos, ou os gentios, como aqui é apresentado, isso no sábado. E em Coríntios, ele passou a maior parte, o maior tempo ali, no verso 11, diz que ele passou ali 1 ano e meio nessa prática. E veja, todos os sábados, durante 1 ano e meio. Aqui não existe nenhuma referência ao domingo, nenhuma referência especial de uma observação a outro dia, a não ser o sábado. Assim, concluímos que quando Tiago faz referência na carta de Tiago, capítulo 2, uma carta que deve ser muito bem observada, uma vez que Tiago era o presidente da igreja, era a representação ali da igreja, e esse Tiago que escreve aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Ele descreve no capítulo 2 toda a obediência à lei de Deus. O capítulo 2, a partir dos versos 10, ele diz, olha, quem, pois, que obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei inteiramente. Então, se você tira aqui 9, como bem fez o autor, ele fez menção em 9 mandamentos, e ele disse, esses 9 mandamentos devem ser observados. Porém, o quarto não deve ser observado. Por quê? Porque eu não encontrei referência. Se não encontrou, já tem todas essas referências aí. Se encontrou, se não encontrou, não é porque não exista, mas talvez porque não quis ser fiel ao texto. O verso 11 apresenta exatamente a lei a que Tiago se refere. Ele diz, aquele que disse não matarás é o mesmo que disse não adulterarás. Ou seja, o mesmo que disse não adulterarás é o mesmo que disse não matarás. Então, se você não comete adultério, mas você mata, você é assassino, você é transgressor da lei. Então, se você não mata, mas você profana o sábado, você é transgressor da lei. É isso que Tiago está dizendo. Se você honra o teu pai e a tua mãe, mas você transgride o sábado, você é transgressor da lei. E mais, se você não adora uma imagem de escultura, mas você profana o sábado, você é transgressor da lei. É isso que Tiago, capítulo 2, o verso 11, está deixando muito bem claro. E ele resume dizendo, falam e ajam como alguém que será julgado pela lei da liberdade. Lembre-se de uma coisa, você será julgado pela lei da liberdade. Que lei? A lei do decálogo, a lei que representa o caráter de Cristo, a lei moral descrita em Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 17. Agora, a menção que ele faz aqui é de misericórdia. Ou seja, nós não obedecemos a lei para ser salvo ou como um ponto de salvação, mas nós precisamos obedecer à lei de Deus como uma demonstração de que nós fomos salvos por Cristo Jesus e assim demonstramos gratidão a Ele. Jesus disse, se me ama, guarde os meus mandamentos. Portanto, obedecer os mandamentos da lei de Deus, obedecer o decálogo, ali descrito em Êxodo capítulo 20 e o verso de 3 a 17, não é uma questão de buscar a salvação, como ele diz assim, o Velho Testamento, a salvação era pela guarda da lei. Não era pela guarda da lei, era pela fé. Basta ver o que aconteceu com Noé. Noé achou graça diante de Deus. Está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Basta ver o que foi descrito acerca de Abraão. Abraão achou graça diante de Deus. Descrito no capítulo 12 do livro de Gênesis. Todos os homens do Antigo Testamento foram salvos pela graça. Agora, eles obedeceram à lei de Deus como prova de seu amor e lealdade a Deus. Hoje também nós somos salvos pela graça, de acordo com Efésios capítulo 2 e o verso 8. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus. Agora, esse dom de Deus deve ser demonstrado pelo nosso amor a Ele em obediência aos seus mandamentos.